Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Me perguntaram sobre uma carta específica aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8 do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E essa pessoa que me perguntou sabia que eu estou fazendo uma série de comentários teológicos de artigos da Bíblia e da teologia e do Novo Testamento, principalmente, em particular, a carta do apóstolo Paulo. São 13 cartas. E estou agora analisando a carta aos Gálatas. E a carta aos Gálatas diz o seguinte, Gálatas 1:6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Preste atenção à palavra outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, outra versão fala perturbam, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas, vírgula, tem sempre o mais, um se, uma condicional. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio, aí a palavra de novo, outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra maravilho-me, aí é uma exegese gramatical. Maravilho-me, ou seja, estou admirado, no sentido no original, estou perplexo, estou atônito, admirado. Palmaço, do grego. E vocês passaram daquele, ou seja, daquele quem? De Jesus, ou de outro evangelho, que vos chamou a graça de Cristo para outro. Aí tem duas palavras no outro, no grego. Há pelo menos três ocorrências da palavra outro aqui no texto. Outro no sentido de halo, da mesma essência. Um outro evangelho. Mas Paulo usa aqui na segunda ocorrência, terceira, ou seja, versículo 7, 8, ele usa a palavra no original grego koine, heteron, que quer dizer diferente, no sentido de espécie ou categoria diferente. Heteron, do latim alius, ou alter, ou alia. Roti, outo, palmaço, apotu, caler santos. En cariti Christo es hetero evangelium. Hetero evangelium, outro evangelho. O que Paulo quer dizer com isso? Aí vai a resposta da pergunta. Paulo estava escrevendo aos Gálatas. E na época da igreja da Galácia, existe aí a teoria da Galácia do Sul, Galácia do Norte, que seria hoje a Turquia, Turquia asiática moderna. Mas Paulo estava falando ali aos Gálatas. E havia no tempo de Paulo, provavelmente foi escrita aí no final da década de 40 depois de Cristo, provavelmente ano 49 até ano 50, porque o ano 50 houve ali o concílio de Jerusalém, o sínodo de Jerusalém. Provavelmente foi o ano 48 ou 49 depois de Cristo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Pois bem, lá havia muita heresia, muito falsos mestres, doutores, que estavam ali introduzindo Conexão Talento, introduzindo aí heresias e ensinos antibíblicos, que era contrário ao ensino e à doutrina de Cristo, dos evangelhos, ou do evangelho, e dos apóstolos. E ele fala, olha, se eu, Paulo,
em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo, Gálatas de 1, de 6 a 8. Se eu, Paulo, que sou apóstolo, sou chamado por Deus, pregador do evangelho, for até vocês, Gálatas, e outras comunidades, porque as epístolas eram circulares. Qual era a intenção por ser carta circular? Era que a ideia é que todas as comunidades e igreja do primeiro século fossem lidas as cópias das cópias dos evangelhos, porque a Bíblia não estava não estava completa ainda, o cânon bíblico do Novo Testamento. Então, se eu for pregar a vocês, Paulo, um outro evangelho, heteron evangelium, outro evangelho diferente, além, né, daquele que eu vos tenho pregado, que eu aprendi dos apóstolos e de Cristo, seja maldito, seja passivo de maldição, anátema. Tanto é que a expressão na Idade Média, por exemplo, da igreja cristã, romana e católica, quando uma pessoa era excomungada pela autoridade, um bispo, um padre, era chamado de anatematizar ou excomungar. Hoje não se usa, em algumas igrejas, não se usa mais essa expressão, excomungar, excluir. É desligar, mas é a mesma coisa, só mudou de nome. Desligar do rol de membro da igreja. Não se usa mais a palavra excluir. É um eufemismo, né, no português, para suavizar, mitigar o impacto da expressão. Fulano está excluído, está excomungado, está anatematizado. Bom, enfim. Então ele fala: eu venho pregando a graça, o evangelho de Cristo e os apóstolos, que aprendemos de Jesus. Se eu, Paulo, for até vocês, por isso que eu me admiro. Essa é a explicação do verso 6 da pergunta. Por isso que eu me admiro, por isso que eu estou perplexo, estou boquiaberto, estou confuso, né? Admiro, maravilho, palmaço do grego, porque vocês Gálatas, passaram da graça em Cristo para outro evangelho. Porque havia judaizantes, judaítas, que queriam obrigar mestres, falsos doutores, queriam obrigar as pessoas a aceitar a Jesus e mais o judaísmo. Passar pelo ritual do religioso do judaísmo, a circuncisão, guardar o sábado, as luas novas, as festas solenes, o Hanukkah, a festa dos tabernáculos, a Páscoa, enfim, os ritos judaicos. E o Paulo fala: não precisa guardar o rito judaico. Embora Paulo era judeu e ele tinha dupla cidadania e tinha cidadania romana, porque o apóstolo Paulo ele nasceu em Tarso, Cilícia, que era a colônia militar romana. Então ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu da tribo de Benjamim e ela tinha cidadania romana por nascimento. Então ele fala: então não precisa fazer isso. Jesus morreu na cruz. Ele já pagou o preço por nós, pela nossa salvação. Então, se alguém for pregar outro evangelho, além daquele que eu, Paulo, tenho pregado, ou Pedro, o Barnabé, o Tiago, o Lucas, que era médico, né? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, doutor Lucas, o médico amado. Além deles, ou eu, Paulo, apóstolo, missionário, se eu for pregar outro evangelho, puro, simples, que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que eu estou pregando a vocês, seja anátema, seja maldito, passível de maldição. É uma coisa muito séria.
Parece que querem a cruz de Cristo, o Evangelho, e algo mais. Evangelho mais campanha. Evangelho e mais sacrifício. Evangelho e outros estratagemas, esquemas teológicos e religiosos e eclesiástico ou eclesiológico para ser salvo. Ou seja, será que o argumento de Paulo aos Gálatas é o seguinte: será que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós, pelos nossos pecados, para a nossa salvação, não foi o suficiente? Será que precisa o sacrifício de Jesus, o sangue que foi vertido na cruz e mais algo? Não precisa obras meritórias. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas, capítulo 1, versos de 6 a 8. Raymond Coester, Raymond Brown, Donald Guthrie, Robert Gundry, F. Bruce, Russell Shedd e outros estudiosos aí do Novo Testamento vão falar isso. David Carson, né? David Carson, que é um grande teólogo aí, presbiteriano, escreveu vários comentários bíblicos. Será, né? Meir Pillman também, que é um grande teólogo pentecostal, né? Tem até alguns livros, tem 2 livros dele aqui. Meir Pillman, teólogo pentecostal, eles vão falar isso. Quer dizer, admiro o outro evangelho. Ou seja, será que há 2 evangelhos? O evangelho que Paulo prega, genuíno, cristocêntrico, de Jesus, vindo de Jesus e da doutrina, sã doutrina dos apóstolos, como eu chamo, ou outro evangelho dos judaizantes, da religião, dos fariseus, dos gnósticos? É isso que Paulo está alertando, porque há isso nos nossos dias. Estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que está na Bíblia. É outro tipo de evangelho. Amém? Tá a resposta para a pergunta.